É biscoito, não bolacha. Ó, Biscoito. E vamos às diferenças. Mas de maneira nenhuma, ó. Muito aqui, é bolacha, mano. Eu sempre tenho que explicar o significado do que falo para as pessoas de outro estado. Tenho. Sempre tenho que explicar o significado. Porque, assim, tem muita gíria que é muita coisa diferente. Acho que mais ou menos concordo, Zé. Porque tem gíria que tem gente que não pega mesmo, não. É, pá, assim, tipo, que a gente fala, ai, sei que lá, e pá. Eu já vi gente falando, tipo, pá? Que porra é pá? Eu, ai, pá, afins. Continua aí o assunto, se você quiser pensar, e pá. isso aí com toda certeza, né? O égua, acho que o égua é o primeiro. Égua, o pai d'égua, né? Ele muda de acordo com a tonalidade, né? Acho que ele seria muito parecido com o... Falar, tipo, humano, mais ou menos, também dando tonalidade. Então pode significar raiva, tristeza, susto, alegria. As gírias, a gente não tem tantas gírias, né? Mas a gente tem muito encurtar as palavras. A gente encurta muito. Então, assim, não é qual foi velho, é qual foi velho. Acho que não. Acho que as novelas, né, as gírias cariocas, as pessoas sabem o que significa. Boate, quando eu falo boate, bro, né, que é anos 90, bro, brother, essas coisas. Eu acho que as pessoas sabem o que significa por causa das novelas e das séries. Então acho que eu não preciso explicar. Sempre não, mas algumas vezes sim. Tem algumas coisas, né, algumas expressões que a gente usa de lá que algumas pessoas não conhecem aqui. Então, por exemplo, arrudeia. Arrudeia é dar a volta, né? Então, por exemplo, às vezes eu tô falando assim, nossa, velho, fulano tá falando. É um arrudeio do caramba, não chega onde quer chegar. Quer dizer que a pessoa, ela fica enrolando e não chega onde quer chegar. Então, às vezes, a pessoa não entende. Agora que eu já tô há 2 anos e meio aqui, eu já meio que acostumei a me adaptar com algumas falas. Mas sempre. A vina é um exemplo muito claro que todo mundo fala, quem é de Curitiba. A vina é salsicha do cachorro-quente. É vina lá. Salsicha lá é um negócio desse tamanho que enrola, assim, tipo um U que fica pendurado nos açougues. Isso é salsicha. Lá, vina é do cachorro-quente. Por exemplo, piá. A gente chama lá, entre os amigos, a gente chama de piá. E aí, piá, beleza? Como é que tá? E aqui eu parecia um dinossauro falando piá quando eu cheguei. Eu não sabia o que falar. Hoje eu já sei que é humano. Inclusive, sem querer, eu já falo humano e tudo mais. Caô existe, caô tá ali. Não é geração Z, né? É o millennial. Ou essa coisa de ir no mercado, né? Eu tenho que ir na padaria, eu vou na padaria, vou o caminho inteiro assim, não posso pedir cacetinho, não posso. Aí eu chego lá e peço cacetinho. Aí eu não consigo, aí eu tenho que traduzir, né? Aí eu digo, eu quero 2 pães franceses. Eu digo, gente, que coisa ridícula falar pães franceses. Mas é que eu não consigo de outra forma, né? Eu tô traduzindo o negócio. Mais ou menos. Eu tenho que explicar, assim, algumas coisas. Por exemplo, a gente corta muito as palavras. A gente fala rápido às vezes e come algumas letras das palavras. Eu tava no meu trabalho esses dias e eu disse pra minha colega assim, eu vou ali procurar um trem pra comer. E aí ela ficou assim, eu acho que na cabeça dela ela fez aquele meme da Nazaré, sabe? Tipo assim, trem pra comer. Ela deve ter pensado na CPTM do trem, alguma coisa assim. Então, assim, a gente tem algumas palavras que não usam aqui. Por exemplo, eu estava caminhando também esses dias com uns amigos, e aí eu falei para eles assim, a gente não pode ataiar por aqui, não? E aí ele falou assim, olha, aqui em São Paulo a gente não fala ataiar, não. A gente fala uma outra coisa, que eu nem lembro o que ele falou lá. Mas ataiar por aqui é diminuir o caminho, encurtar o caminho por aqui. Meu namorado é daqui, né, de São Paulo. Então, quando a gente tá conversando, por exemplo, eu e a minha mãe, eu e alguém de Recife, muitas vezes ele não entende, porque a gente fala muito rápido e a gente vai comendo sílaba. E aí, quando você vai ver, às vezes uma frase que deveria durar 1 minuto, dura, sei lá, 15 segundos. E ainda agora, né, que dá pra acelerar áudio, então, nossa, quando eu pego o áudio de alguém de Recife que eu acelero, sem chance, ninguém consegue entender. Eu tenho uma amiga que hoje em dia ela mora no Canadá e ela foi comigo para Três Pontos, que eu fui levar na cachoeira, e a gente entrou na cachoeira e estava muito gelado. Quando eu falei que eu estava encarangando, ela ficou olhando na minha cara pensando, como assim, tá encarangando? Porque eu estava morrendo de frio, porque a cachoeira estava gelada
E ela não entendeu porcaria nenhuma. E assim, os meus amigos aqui que no trabalho, as coisas, então, sempre o jeito, a maneira que eu falo, às vezes eu solto alguma palavra que ninguém entende e eu tenho que explicar o porquê, o que significa aquela palavra, igual se eu estivesse falando uma palavra estrangeira. Mas é legal também, porque aí eles também aprendem o sotaque, porque da mesma maneira eu também não entendo certas coisas que o pessoal fala, que uma vez em São Paulo, que o pessoal estava falando que a pessoa assim estava cometendo alguma gafe, aí moguela, entendeu? Então assim, eu também não entendo. Então assim, cada estado tem a sua gíria, então às vezes a gente realmente você não entende e você tem que explicar mesmo para outra pessoa. Consigo reconhecer alguém do meu estado apenas pelo sotaque. Nossa, 100%. Com certeza. Sim, consigo. Isso é a coisa mais fácil. A pessoa abriu a boca, já consegue saber quem que é. Acho que qualquer pessoa do seu estado, eu acho que vai conseguir reconhecer. Tipo, o paraense eu consigo super. É muito fácil de você entender quando a pessoa é de Recife. Mais ou menos. Claro que o goiano ele tem outras características além do sotaque, mas o sotaque do goiano é muito forte. Inclusive o meu forte aqui é bem o R bem puxado, né? Agora mesmo no trabalho, né? Às vezes eu aplico provas para outras turmas e aí dá para sentir o sotaque. Até o sotaque de Porto Alegre, que eu não sou muito familiarizada, a gente consegue sentir, assim, né? Vai chiar e vai falar um égua, vai falar uma gíria específica que não tem como abrir mão. Já aconteceu, acho que aqui em São Paulo, na Paulista, o pessoal passar conversando. E aí eu paro assim, do Pará, falei assim, lá de Belém, falei, nossa, que legal, tá aqui em São Paulo, né, visitando. Ou quando passo com alguma camisa do Remo ou do Paysandu. E aí pra gente tirar graça, né, eu grito o time oposto. E aí a pessoa toma até um susto, né. Não vou saber, sei lá, se você me pergunta, mas como é que é o estado, como é o sotaque do pessoal da Paraíba, ou do baiano, ou... Eu não vou saber te dizer, mas eu vou conseguir reconhecer quem é do meu estado falando. É o olhar, a gente se sente. E isso é incrível. A gente sabe até, se duvidar, a gente acerta até o lugar que a pessoa é. Não só de Pernambuco, mas eu reconheço facilmente um baiano, um paraibano e um cearense e o alagoano, até mais ou menos assim. Mas, nossa, o baiano é tiro e queda, você sabe. Ele falou de longe, eu já sei, esse cara é baiano. É recifense total, e ainda mais se a pessoa usar alguma expressão que é muito nossa. Quando eu escuto um sotaque carioca, eu consigo identificar muito facilmente. O de São Paulo eu confundo um pouco mais, porque tem o paulistano e o paulista, então eu fico um pouco mais confuso. Eu acho que consigo perceber mais pelas gírias, inclusive, né? Tipo, gíria de São Paulo, pode pá. Não tem, acho que, outro estado que fala pode pá. Acho que até como eu reconheço outras pessoas, né? Pelo sotaque também. O sotaque de Volta Redonda eu não consigo identificar de jeito nenhum, porque as famílias são muito mistas, então Volta Redonda varia muito por família. Se você veio de uma família mineira, você vai falar muito igual mineiro. Se você veio de uma família do Rio, você vai falar muito igual do Rio. Mas a grande diferença do sotaque de Volta Redonda são as pessoas que falam igual mineiro. Tem muita gente que fala muito mais mineirês do que eu tô falando agora. Eu até vou contar um caso curioso que aconteceu comigo esse fim de semana. Eu tenho uns amigos que a gente tem uma banda, eu toco bateria. E a gente foi tocar no quintal da casa dele, e estamos lá tocando, e conversa vai, conversa vem. E quando vê o vizinho dele, que eu jamais, numa cidade com 12 milhões de habitantes, chegou na janela e falou, ué, mas parece que eu tô conhecendo essa pessoa com sotaque de 3 pontas. Então, assim, foi muita coincidência, que era um amigo que fazia muitos anos que eu não via, e ele conheceu pela voz. E aí ele perguntou pra esposa dele, mostrou uma foto minha e falou assim, isso aqui é a Naila que tá ali tocando? Que não sei o que. Ela falou, é ela mesma. Ele falou, tá vendo? Eu reconheci pela voz. Então, assim, o mineiro tem um sotaque muito característico. Então, assim, se a pessoa abrir a boca, você já sabe que é mineiro. Com certeza. Isso é fato, é fato. Você conversa 2 minutos com a pessoa e você viu que você conversou sozinho, você via que é de Curitiba. Não, mas o sotaque ele é muito forte, ele é muito forte. Você consegue definir... Eu citei aqui o sotaque só no E, né? As pessoas exaltam o E. Mas não é só isso. A gente fala as coisas muito certas lá. A gente define muito bem as palavras pra falar. Um exemplo muito claro é a blusa, por exemplo. A minha mulher, ela é daqui de São Paulo e ela esses dias ela pegou e falou assim, tá frio, você pode pegar uma blusa pra mim? Eu falei, posso. Aí subi e peguei uma blusa pra ela. Uma blusa pra mim é uma blusa, um moletom, um lã, um negócio. Aí eu desci, tava numa sacola e a gente foi embora.
Aí quando ela foi pôr a blusa, ela falou, não, mas não era essa blusa, era blusa de manga curta. Eu falei, mas não é blusa então, minha filha, é camiseta. Então a gente tem muita divergência em relação a algumas coisas daqui. E quando a gente se encontra, quando a gente se une, a gente fala, realmente, isso é muito errado. Blusa é blusa, camiseta é camiseta. É biscoito, não bolacha. Ó, bem, eu fui ensinado a ter certas diferenças em relação a isso. É biscoito. Isso eu tenho que concordar, é biscoito. Biscoito. E vamos às diferenças. Mas de maneira nenhuma, ó. Muito aqui é bolacha, mano. Biscoito é um bagulho de polvilho. Você come o de polvilho, aí suja aqui o colo, isso aí é biscoito. Agora, bolacha é bolacha recheada, bolacha de leite, bolacha maisena. É bolacha. Nunca vi biscoito. Não é possível, não existe. Isso é briga. Mas é biscoito. Bolacha é um tapa na cara, né? Bolacha é aquela gíria antiga que os nossos avós usavam lá pra falar bolacha. Falando é uma bolacha na cara do outro. Porque biscoito é tudo, gente. É wafer, água e sal, polvilho, recheado. Enfim, do jeito que você quiser é biscoito. Biscoito de queijo. Bolacha é aquela bolacha lá que a gente come, bolacha recheada, que vem no pacote, tá? Mas tem escrito biscoito, não tem escrito biscoito na caixinha? É biscoito. Na verdade, esse tipo de coisa, porque assim, pra mim, biscoito é o que é de polvilho. O que não é biscoito de polvilho ou pão de queijo, que é o que tem até que, quando é maior, que o povo fala que é um biscoitão, pra mim o resto tudo é bolacha. Não, nesse caso eu vou dizer não é biscoito, é bolacha. Lá a gente consome muita bolacha salgada, né, a cream cracker, ou a bolacha doce, que geralmente o pessoal conhece como bolacha Maria lá, e é muito consumido no café da manhã. Acho que as famílias de baixa renda têm mais, consomem muito mais, porque é mais acessível, né, faz parte da cesta básica, e consome com café preto, café com leite. Então lá, se você falar de biscoito, é o biscoito recheado, né? É que a gente costuma usar bolacha, né? Bolacha recheada. Biscoito talvez seria salgado, eu não sei. Não sei, é porque toda vez que eu vejo essa pergunta na internet, essa questão, eu fico pensando em como a gente diz e eu não consegui identificar. Cara, sinceramente, eu discordo só pelo simples fato que eu não me importo com essa discussão, é muito raso. Mas eu admito que eu mudei essa percepção um tempo atrás, porque há um tempo atrás eu queria até tatuar, assim, tipo que biscoito é sem recheio, eu ia tatuar um diagrama, assim. Tipo, biscoito, recheio e biscoito, biscoito, bolacha. Tipo, tudo junto seria bolacha. Mas hoje em dia eu não ligo, sinceramente, eu acho que eu comecei a me preocupar com coisas maiores. Enfim, não tenho mais nada pra falar sobre isso.